Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 25 de agosto de 2021. Papa manda mensagem de apoio aos brasileiros em uma das provas mais difíceis de sua história. Parte 1. O Papa Francisco manifestou na quinta-feira 15/04 sua aproximação com todos os brasileiros, ricos e pobres, jovens e idosos, que enfrentam uma das provas mais difíceis de sua história pela pandemia de coronavírus. Em uma mensagem gravada, enviada aos participantes da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que reúne por videoconferência 485 bispos, o Papa argentino falou da dor e do sofrimento que abala o país devido à morte de centenas de milhares de brasileiros. Jovens e idosos, pais e mães, médicos e voluntários, ministros sagrados, ricos e pobres. A pandemia não excluiu ninguém em seu rastro de sofrimento, disse o Papa, que afirmou, através dos bispos, se dirigir a todo o povo brasileiro. O Papa convidou os bispos a acompanharem o povo que sofre, a darem consolo aos corações em luto pelos familiares, que muitas vezes não puderam nem mesmo se despedir de seus entes queridos, disse. A caridade nos incita a chorar com os que choram e estender a mão, principalmente aos mais necessitados, para que voltem a sorrir, acrescentou. Francisco pediu à Igreja Católica para deixar suas divisões e desacordos e ser exemplo de unidade para superar não só o coronavírus, mas também os outros vírus que infectam a humanidade. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece que o universo é, por sua vez, um mecanismo incomensurável conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências, um imenso governo onde cada ser inteligente tem sua parte de ação sob o olho do soberano mestre, cuja vontade única mantém a unidade por toda a parte. Sob o império deste vasto poder regulador tudo se movimenta, tudo funciona numa ordem perfeita. O que nos parece perturbações são os movimentos parciais isolados que só nos parecem regulares porque nossa visão é circunscrita. Se pudermos abraçar o conjunto, veremos que estas irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam no todo. Segue Allan Kardec, tal é o período onde vão entrar atualmente que marcará uma das fases principais da humanidade. Esta fase que se elabora neste momento, é o complemento necessário do estado precedente, como a idade viril é o complemento da juventude, ela poderia, pois, ser prevista e predita antecipadamente e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Allan Kardec já previa as dificuldades que iríamos passar. A marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras, como temos dito, uma gradual, lenta, insensível, caso se considere as épocas próximas, que se traduz por melhoramentos sucessivos nos costumes, as leis, os usos, que só se apercebe à distância, e como as trocas que as correntes d'água causam na superfície do globo, outro por movimentos relativamente bruscos, rápidos, parecidos com os de uma torrente rompendo seus diques, que lhe fazem transpor em alguns anos o espaço que levou séculos a percorrer. É então um cataclismo moral que devora em alguns instantes as instituições do passado e aos quais sucede uma nova ordem de coisas que se assentam pouco a pouco, à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. A pandemia do coronavírus tornou evidente o que Allan Kardec escreveu há mais de 150 anos atrás, em dizendo que a humanidade está madura para a regeneração. Isto não quer dizer que todos os indivíduos estejam no mesmo degrau, mas muitos têm, por intuição, o germe das ideias novas que as circunstâncias farão desabrochar, então, mostrar-se-ão mais avançados do que se suponha e seguirão com zelo a impulsão da maioria.
Há, entretanto, os que são essencialmente refratários, mesmo entre os mais inteligentes, e que certamente não se juntarão jamais, pelo menos, nesta existência, uns, de boa fé, por convicção, outros por interesse. Aqueles cujos interesses materiais estão ligados ao estado presente das coisas e que não estão assaz avançados para se fazer abnegação, que o bem geral toca a menos que o de sua pessoa, não podem ver sem apreensão o menor movimento reformador. A verdade é para eles uma questão secundária, ou, para melhor dizer, a verdade para certas pessoas está toda inteira naquilo que não lhe causa nenhum embaraço. Todas as ideias progressivas são, a seus olhos, ideias subversivas, isto porque devotam-lhe um ódio implacável e lhe fazem uma guerra obstinada. Pouco inteligentes para não ver no espiritismo um auxiliar de suas ideias e os elementos da transformação que eles redundam porque eles não se sentem à sua altura, eles se esforçam de abstê-lo. Se eles se julgassem sem valor e sem importância, não se preocupariam com isso. Nós já o dissemos a Lures, quanto mais uma ideia é grandiosa, mais encontra adversários, e pode-se medir sua importância à violência dos ataques dos quais seja objeto. O número de retardatários é ainda grande sem dúvida, mas o que podem eles contra a onda que sobe, se não lançar-lhe algumas pedras? Esta onda é a geração que se ergue, ao passo que eles desaparecem com a geração que se vai cada dia a largos passos. Até aí, defenderão o terreno passo a passo. Há, pois, uma luta inevitável, mas uma luta desigual, porque é aquela do passado decrépito que cai em trapos, contra o futuro jovem, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, porque os tempos assinalados por ele são chegados. Balneário Gaivota, 25 de agosto de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.